Além da prisão preventiva, o ministro determinou a inclusão do nome de Zambelli na difusão vermelha da Interpol, o que autoriza sua prisão em qualquer país e eventual extradição. Também ordenou o bloqueio de todos os passaportes da deputada, inclusive o diplomático, bem como o diplomático porque ela, por ser uma deputada federal, eles têm esse recurso, esse benefício, bem como de bens, contas bancárias, investimentos, veículos, imóveis, embarcações e aeronaves. Eu lembro que a deputada, para sair do país, fez vaquinha, né? Ela pediu Pix para os seguidores dela e com esse dinheiro ela conseguiu sair do país. De acordo aqui com a justiça, ela fugiu do país. As medidas visam garantir o pagamento das multas e a reparação dos danos, cujo valor mínimo foi fixado em 2 milhões de reais. O ministro determinou ainda o bloqueio de todas as redes sociais utilizadas por Zambelli e o conteúdo das contas deverá ser preservado pelas plataformas e os dados cadastrais devem ser enviados ao STF. A deputada federal, assim como muitas pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, utiliza muito as redes sociais. E é por isso mesmo que o bloqueio de todas as redes, na visão do STF, é muito importante para tentar eliminar a comunicação da Carla Zambelli com, principalmente, o seu público aqui do Brasil, os seus seguidores. Além disso, a Câmara dos Deputados bloqueou salários e quaisquer verbas destinadas a parlamentar, redirecionando os valores ao pagamento integral da multa. Zambelli foi condenada juntamente com o hacker Walter Delgatti Neto. Você deve se lembrar, ele ficou conhecido como hacker de Araraquara, porque ele teria ajudado a Carla Zambelli nessa invasão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Mas como ele não tentou fugir do país, ele não teve a prisão preventiva pedida. O Walter Delgatti Neto foi sentenciado a 8 anos e 3 meses de prisão. Como eu disse, a Carla Zambelli há 10 anos, um pouco mais que ele. As condenações referem-se à prática de 13 crimes de invasão qualificada de sistemas e 16 de falsidade ideológica, envolvendo a inserção de documentos fraudulentos, como mandados de prisão e alvarás de soltura. Entre os documentos forjados havia um mandado de prisão contra o ministro do próprio STF, divulgado por veículos de imprensa. Era como se o STF pedisse a prisão de um ministro do próprio STF, como o ministro Alexandre de Moraes pedisse a própria prisão. Eles tentaram fazer isso e, por isso, foram condenados. A gente está recebendo imagens ao vivo da porta de trás da Polícia Federal aqui em Brasília. Essa aí é a garagem dos fundos, é exatamente por onde entram as autoridades que vão prestar depoimento e vão conversar com a PF, assim como é o caso do Mauro Cid. Daqui a pouquinho, daqui 15 minutos, está marcado esse depoimento do Mauro Cid aqui na Polícia Federal. Eu lembro, se você chegou agora, 10 horas e 45 minutos, bom dia, muito bom dia. Aqui em Brasília, dia bem movimentado. Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria sido preso, não foi, de acordo com a defesa dele, com os advogados dele. Teve a prisão revogada pelo Supremo Tribunal Federal, mas vai sim ser ouvido. O Mauro Cid foi o primeiro, lá na segunda-feira dessa semana mesmo, a ser interrogado na trama golpista, nesse julgamento que ainda vai acontecer, mas estava nessa fase aí de interrogatórios no comecinho dessa semana. Agora a gente já está no momento em que a defesa dos 8 réus estão ali levantando provas para apresentar a sua defesa, para depois ter o julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas na segunda-feira a gente teve o primeiro dia de interrogatórios e quem abriu os interrogatórios foi justamente o delator, quem fez a delação premiada, que foi Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ali ele confirmou tudo que ele já tinha falado. A gente continua mostrando para você essas imagens, que a gente está recebendo, as imagens da garagem dos fundos da Polícia Federal, que é onde certamente o Mauro Cid vai passar. Muito provavelmente a gente não vai conseguir enxergar o Mauro Cid, mas o carro dele passando. E são essas as imagens que o Rafael Campos está trazendo para a gente aqui do ladinho do portal Metrópolis, do metrópolis.com, que fica em Brasília, no Distrito Federal. Essa aí é a sede da Polícia Federal, a sede nova, já tem um tempinho, mas e essa aí é a garagem dos fundos, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou todas as vezes para prestar os seus depoimentos e Mauro Cid deve fazer isso daqui a pouquinho. Mas como eu vinha relatando, é isso. Lá na segunda-feira, o delator Mauro Cid abriu os interrogatórios, repetiu tudo que ele já tinha falado ali na sua delação.
reforçou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não só teria conhecimento da minuta de golpe, mas teria enxugado a minuta do golpe, retirando prisões que eles já tinham previsto e só deixando a prisão do ministro Alexandre de Moraes, entre outros pontos. Ele disse que participava de quase todas as reuniões com os 3 comandantes das Forças Armadas, mas que ele ficava ali, não falava muito. E depois os outros réus confirmaram isso. Ele ficava ali operando o computador, passando essa que seria a minuta do golpe. E aí o Mauro Cid tem uma relação muito grande com o outro preso, com o que foi preso, na verdade, nessa manhã, que foi o ex-ministro do Turismo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Gilson Machado. Ele foi preso pela Polícia Federal lá em Recife, na capital de Pernambuco, porque teria tentado um passaporte português, aí sim, para o Mauro Cid, para tentar ajudar a fuga do Mauro Cid. Então o Gilson Machado não faz parte desses 30 réus da trama golpista, mas ele teria ajudado ou tentado ajudar um réu da trama golpista, muito importante, que é o delator da trama golpista, que é o Mauro Cid, a sair do país. E aí eu lembro que dentro dos réus da trama golpista, desses 8 do núcleo crucial, que são os políticos, as autoridades muito próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, militares de alta patente, esse é o núcleo crucial, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, porque seriam os mentores da trama golpista, quem arregimentou pessoas para conseguir realizar uma tentativa de golpe, inclusive as manifestações violentas do dia 8 de janeiro de 2023. Então é isso. E o que eu ia completar é que desses 8 réus que prestaram seus depoimentos ali, foram interrogados, melhor dizendo, na segunda e na terça-feira dessa semana, só Walter Braga Neto está preso, fez o seu interrogatório por videoconferência, justamente porque está preso, então ele é o único réu desse núcleo crucial que está preso por tentar atrapalhar as investigações. E agora Gilson Machado foi preso, ele não faz parte da trama golpista, mas teria tentado ajudar a Mauro Cid, aí sim o delator da trama golpista, a fugir do país.